Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um programa Conversa Fiada da Nação. Hoje em duplinha aqui, eu e o Júnior Borelli. Vamos falar um pouco sobre um assunto mais técnico aqui. Mas antes da gente entrar nesse tema, não deixem de dar o like, não deixem de se inscrever, ativar o sininho, para que vocês recebam a notificação assim que os nossos programas chegarem aí nas plataformas. É, Como vocês sabem, infelizmente o nosso Mengão perdeu aí a liderança do campeonato. Nós vimos como líderes aí há bastante rodadas. É, e coincidentemente, depois ali do jogo do Juventude, o time deu uma caída de produção, né? Fato que estávamos numa fase também importante ali de Libertadores da América, né, onde houveram jogos bastante difíceis aí, os dois jogos contra o Inter, também Estudiantes, mas precisamos, acho que, entrar num nível mais técnico dessa discussão, falar um pouquinho sobre alguns números, né? Como eu e o Júnior aí, nós somos talvez do quinteto aqui os que mais gostam de olhar as estatísticas, de olhar a parte mais tática aí do Flamengo. A gente fez algumas análises baseado em um estudo que o nosso querido Falso 9, que é um dos analistas táticos aí que a gente segue, né, trouxe aí uma análise bastante interessante sobre por que que o Flamengo teve essa queda de produção, né? Quais são os números que explicam isso e o que o Flamengo precisa fazer para poder retomar e mitigar esses fatores que estão fazendo com que o Flamengo caia de produção. Júnior, preparado para a nossa discussão? Opa, tô aqui, Jean. Grande abraço a todos os rubro-negros, hein? Vamos lá. Preparamos mais uma vez aqui um material para nos apoiar nessa discussão e a ideia é que a gente consiga falar um pouco aqui sobre tática hoje, e usando aí, dando todos os créditos para o nosso querido Falso 9, que foi o material que eu utilizei aqui para nossa análise. Uma das coisas que, inclusive o próprio Falso 9, que agora é comentarista da Flamengo TV, né, comenta durante os jogos, e ele sempre fala isso nos programas que ele tem no canal do YouTube do Falso 9, é que o Flamengo deveria chutar mais. E aí ele fez uma análise e trouxe alguns números, porque uma dúvida que ele tinha, será que o Flamengo parou de chutar? Será que o Flamengo está chutando menos do que ele chutava antes? E quando você olha historicamente aí desde o começo da temporada, o número de chutes ele continua dentro de uma mesma média. O Flamengo tem feito aí 14 chutes por jogo, né? Chutes a gol. Então, esse aqui, em tese, é um fator que não é o que justifica a queda de produção. Aí você me pergunta, Júnior, Flamengo deveria chutar mais? Nossa opinião, pelas análises que a gente faz nos jogos, é que sim, né? Que ele deveria chutar mais. E a gente fala um pouco disso também, certo? Sim. Ah, sem dúvida, Jean. Acho que chutar nunca é demais, né? Acho que chutes a gols os gols só poderão ocorrer se a gente chutar gols. Então, assim, você mesmo disse aí que a média está boa, né? Então, perante essa análise, não é o que está fazendo com que o Flamengo não converta os gols. É, Pode ser o outro motivo, né? exato. Esse número aqui de chutes a gol não é o que explica essa queda de rendimento, porque ele se mantém. Exatamente. Se, se ele está bom, por exemplo, 14 por jogo é um número bom, a gente pode discutir quando a gente comparar depois o Flamengo com os outros times para ver se o Flamengo está chutando menos ou mais do que os outros. Mas que o Flamengo poderia, pelas oportunidades que ele gera, pelo volume de jogo que ele gera ali na frente da área do adversário, com certeza ele deveria chutar mais. Sem dúvida, é isso mesmo. Porque vamos dizer que a gente chute 14 vezes a gol. Temos que aumentar a média de conversão, certo? Certo. Então, assim, eu coloquei isso aqui como uma setinha para baixo, mas para dizer que ele poderia
chutar mais, mas não foi um fator que fez com que o time caísse de produção. Quando a gente olha aqui, o time está duelando menos, né? Inclusive a contratação que foi feita, e a mais cara da história do Flamengo, que é o Samuel Lino, né? Foi contratado justamente porque ele tem essa competência muito alta, que ele ganha muitos duelos aí no 1 contra 1, e aí mostrando, olhando os gráficos aqui, né? Se mostra que o Flamengo não tem duelado menos, ele se manteve aí dentro de um num percentual aí de duelos ganhos, né? Dentro do patamar que já vinha. A, a gente pode até discutir alguma queda em algum jogo ou outro ali, por exemplo, quando você olha contra o Bahia, né? Não dá para a gente tomar como base essa queda, porque o Flamengo estava jogando em determinado momento do jogo com dois jogadores a menos, né? Então isso aqui condiciona bastante os números que a gente vai ver. Mas quando você olha na média, o Flamengo realmente continua ainda com o mesmo patamar de duelos é, executados aí, duelos ganhos aí durante a temporada toda. Então esse aqui não Sem é um dúvida, fator. Jean. Sem dúvida, Jean. Os times respeitam o Flamengo pelo plantel que tem, não é? Então, assim, respeitando, o Flamengo vai duelar mais, né? Essa é a minha opinião. Então, seguimos adiante com os duelos aí. Realmente não é esse quesito que está nos impactando no momento. Perfeito. Dando sequência aqui, a posse de bola mudou. O Flamengo perdeu posse de bola. Quando a gente olha os gráficos, e inclusive o Fausto Novelli comenta isso, que ele entende que houve uma queda, uma ligeira queda, mas ele entende que essa queda para ele não é o que explica o problema. Eu, na minha avaliação, eu acho que aqui já começa a ter um pouco de consequência da causa raiz, né? O Flamengo realmente reduziu a posse de bola em relação ao que ele vinha. Ele tinha uma média de 61,2% antes dessa sequência de queda que a gente teve de rendimento, né? Que ela acontece mais ou menos aqui, que é quando pós o jogo do Juventude ali, começa Vasco, Corinthians, Cruzeiro e Bahia, principalmente. Então houve aqui uma queda. Obviamente que o Flamengo jogou, por exemplo, contra o Vasco, que é um time que valoriza bastante a posse de bola, então é um duelo mais difícil de você manter o alto nível de posse, assim como também aconteceu com o Bahia, até condicionado a ter menos jogador, mas também é um modelo que o Rogério Ceni valoriza bastante essa posse de bola. É isso aí, Jean. Você falou sobre o início das consequências, né? Você disse certinho. Eu acho assim, o Flamengo sempre teve, né, como perfil a posse de bola, né? Então, se a gente consegue ter a posse, se organizar em campo, né? A gente sabe que se organizando em campo, colocando a posse de bola, a gente vai conseguir chegar melhor ao ataque, né? Vamos romper, vamos quebrar as linhas. Então, se a gente não tem o perfil de um time que fica atrás na defesa, esperando um contra-ataque, né? Nós precisamos organizar o nosso ataque e a gente organiza com posse de bola. Perfeito. Legal. Dando sequência aqui no nosso Flamengo não pressiona mais, né? E aqui passes do, do adversário aqui, né? Em relação ao quanto de pressão que o Flamengo dá. Então, o que, que quer dizer esse número aqui? Quanto maior esse número, menor é a pressão que o Flamengo faz para tentar roubar a bola do adversário, né? Então, quando a gente olha esse número aqui, na média, o Flamengo manteve a pressão, ou seja, a gente até percebe que tem intensidade nos jogos, que o Flamengo consegue manter até um certo momento essa intensidade, quando começa depois a questão mais física a pegar, reduz. A gente não pode, de novo, né, olhar para o número aqui do Bahia, que é um número que aumentou bastante, porque, de novo, foi condicionado a estar jogando com
jogador a menos, né? Um jogador a menos quase que o jogo todo e dois jogadores a menos aí numa boa parte também do segundo tempo. Então isso aqui condiciona bastante ao Flamengo permitir que o time adversário toque mais a bola, assim, que ele consiga retomar a posse, né? Isso aí. A característica do nosso time, né, do Flamengo, é pressionar, óbvio, né? Ele sempre está buscando gol, sempre está querendo já resolver o jogo de início. E é o que você disse, não dá para a gente entrar pelo gráfico e olhar o jogo contra o Bahia, porque daí ele distorce mesmo. Mas pode ter certeza que a gente vai manter sempre na mesma linha de pressão. Boa. O Flamengo está sofrendo mais chutes, e aí a gente já começa também a ter uma das consequências aqui da causa raiz apontada pelo falso 9 e que a gente particularmente compartilha sobre a questão do número está indicando o problema, mas acho que tem algumas reflexões interessantes, diferentes um pouco do que ele trouxe, do que a gente pode trazer aqui para essa discussão. Então, quando a gente olha aqui na média, realmente o Flamengo está permitindo que os adversários chutem mais a gol, Sim, né? E aí a gente começa a comparar um pouco dos gráficos aqui, né? Quando a gente junta aqui a questão, reduzir um pouco a posse de bola, e aí a gente começa também a dizer, beleza, consequentemente o adversário com a bola no pé, o que que ele faz? Ele chuta mais para o gol. Ele tem mais chances de chutar para o gol e muitos adversários estão exercendo essa essa consequência essa de ter a posse, né? E também tem a outra questão que a gente comentou que o Flamengo é, não tem chutado tanto quanto poderia e aí tem aquele velho ditado, né? Quando você não chuta, o que acontece? Você dá para o adversário a possibilidade dele tentar tomar a bola e retomar a posse de bola e aí gerar contra-ataques e transições rápidas, né, Júnior? é isso aí, Jean. É como você falou, ó, se a gente não tiver com a posse organizado em campo, que vai acontecer? Com a desorganização ou a ânsia, a ansiedade de chegar ao gol, você acaba sendo confrontado, né, duelado, perde-se a bola, e aí fica fácil, porque como a gente vai estar desorganizado em campo, o adversário vai chutar gol. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso é necessário a posse de bola, a gente se organizar para não sofrer contra-ataque e chute a gol. E aqui eu acho que entra o gráfico final aqui para a gente fazer essa nossa discussão, que é quando o falso 9 ele juntou aqui no mesmo gráfico, né, informações interessantes, que o em laranja a gente tem aqui chutes contra, ou seja, são chutes que os adversários eles executam aí contra o Flamengo e, ao mesmo tempo, em azul aqui, quantidade de passes que o Flamengo faz por posse de bola, né? Então, tem uma relação aqui que é inversamente proporcional e demonstrada, por exemplo, contra o Cruzeiro, foi onde o Flamengo teve menos passes por posse, né? E aí, consequentemente, o Flamengo tomou mais chutes a gol nesse jogo. A gente tem a mesma reflexão aqui contra o Palmeiras, né? O Flamengo teve transições, ele acelerou demais o jogo, ou seja, ele fazia com que ele desse menos passes, enquanto tinha a posse de bola até perder a posse e, consequentemente, isso dá para o adversário uma possibilidade de fazer mais chutes a gol contra a meta do Flamengo. Então, toda vez quando você tem esse número, ao do Vitória é inversamente proporcional. Do Vitória, a gente tem aqui Flamengo aumentando a quantidade de passes, trabalhando mais a bola, e aí, consequentemente, ele permite menos chutes do adversário. No caso, do Vitória chutou uma vez só no gol, foi aquele jogo histórico do 8-0, né? Olha contra o Corinthians, como a gente sofreu, né? A gente não pegava na bola no primeiro tempo, principalmente, né? E o Corinthians realmente chutou bastante para a meta do Flamengo. E aí, Júnior, aqui então, em tese, é um pouco da explicação que o Falso 9 fez. Só contextualizando então aqui a explicação que ele deu para que você já faça a tua reflexão. O que ele está dizendo para a gente é o seguinte: Flamengo está acelerando demais o jogo, está querendo
fazer com que a bola chegue muito rápido naquele último terço final, para tentar já resolver, já tentar fazer gols muito mais rápido. E a gente viu que alguns jogos isso até aconteceu, né? Pegando um jogo por exemplo, apesar dos números aqui serem só do Campeonato Brasileiro, quando a gente olha, por exemplo, para a Libertadores da América, tivemos aquele momento lá contra o, Estudi, o em Estudiantes. Estudiantes, onde a gente fez 2 gols rapidamente lá no jogo do Maracanã, jogo de Isso. ida, e aí depois o Flamengo acabou acelerando demais e acabou perdendo a posse de bola muito rápido, né? Então, eu acho que essa é a explicação que ele está dando. O porquê que o Flamengo está fazendo isso, que eu acho que talvez é a reflexão que a gente tem que fazer aqui. É isso aí. Falso 9, acho que exemplificou bem, né? Através dos seus gráficos aí, deixou muito claro. Acho que tecnicamente a gente consegue apurar alguma coisa. A gente não está entrando no âmbito emocional, psicológico, né? Que aí são outras vertentes, mas ok. Mas é nítido, né? Você acabou de falar e isso aí é fato. O time que não tem o controle do jogo, ou seja, bons passes e chega e finalizando, vai sofrer. Como você disse no segundo tempo do Estudiantes aí, né? A gente tinha um primeiro tempo que poderia ter virado com 4-0 pelo menos, e no segundo tempo a gente se perdeu na ansiedade de acelerar o jogo sem trabalhar a bola. Então, isso foi um fator que psicologicamente pode ter afetado para os jogos subsequentes, né? Que a gente veio num desgaste depois tremendo. E ele citou também uma coisa muito legal, que é a questão do Guardiola, né? Através de estudos técnicos, que diz que um time ajustado, que controla a posse de bola, que se organiza em campo e que dá até 15 passes fortes, chega a converter, fazer gols, né? Então é isso que o Flamengo precisa, voltar aquilo lá, né, de 4, 5 ou até mesmo quando teve aquele jogo contra o Juventude, que talvez tenha sido o último jogo com controle total do jogo em campo, né? Então, Uhum. assim, ter a posse de bola, se organizar, estar focado, né, concentrado no jogo, utilizar de todas as técnicas, né, de seus jogadores, das características, e assim a gente voltar a performar melhor. Júnior, você acha que o time está muito ansioso para querer resolver logo a partida no começo e depois querer, a partir do momento que ele já resolveu com gols, controlar? E isso pode estar influenciando? Você acha que o time está muito pressionado pela questão da cobrança do alto investimento e aí eles já entram em campo com um fardo já grande nas costas antes da hora e aí então, isso está influenciando? Ou é um pouco de característica da forma como o Felipe Luiz tem escalado aí, por exemplo, quando ele está jogando com esses 2 pontas, eles estão tentando o tempo todo ganhar duelos ali. E a gente está vendo que o caso do Samuel Lino, principalmente, além dele não estar numa boa fase como ele começou, ele está sendo muito marcado, sempre com uma dobra de marcação, e a gente tem perdido muito a bola ali. O que você acha que está acontecendo? Eu acho sim, a gente tem uma característica de tirar em cima do adversário logo no início de jogo, né? Colocar toda a energia no começo de jogo para a gente tentar fazer os gols até os 15 minutos, né? A gente percebe isso. Quando a gente a gente realiza esse objetivo, depois eu acho que a gente precisa saber melhor controlarmos o jogo ao longo do tempo que passará, né? E a gente percebe que a ansiedade, toda vez que pega numa bola e tem condições de atacar, se não tiver organizado, a gente vai sofrer, né? Como a gente sofreu no segundo tempo de Estudiantes. Então, assim, era um jogo controlado, onde a gente fez 2 gols em, sei lá, se eu não me engano, 11 minutos, né? Depois a gente controlou bem o primeiro tempo, o segundo tempo a gente quis voltar com o mesmo ímpeto, mesma velocidade, e às vezes não é necessário. É melhor a gente se organizar em campo, ter a posse de bola, né, trocar passes e achar o gol. E não, às vezes, sair no desespero, que aí a gente acaba sofrendo e aí vem o revés, né? Então, Júnior, tá claro, ficou claro aqui os seus pontos. E a pergunta que eu te faço, e que deve ser a pergunta que todos os flamenguistas
querem ouvir não só de você, mas principalmente do Felipe Luiz em campo com os 11 jogadores que começam e depois os que substituem. O que que a gente precisa fazer para resolver uma vez que possivelmente o problema foi dado, que é esse daqui. Sim. Jean, ao meu ver, acho que essa parada aí, essa pausa FIFA, né, vai nos ajudar bastante. O Felipe Luiz, com certeza, vai conseguir colocar o time no eixo. Ele vai ter que trabalhar o mental, né, porque os jogadores vêm aí de um momento não muito bom, como a gente já citou, né? Então foram 4 jogos que a gente não conseguiu performar como gostaríamos, né? Então ele vai trabalhar o mental e vai voltar a colocar em prática, usando as peças que ele tem no treinamento, a posse de bola, né? O trabalho com a bola, que é o que nós temos de mais valioso, né? Pela técnica do time. Então acho que com certeza esses 10 dias aí farão com que a gente volte mais forte, mais assim, eu acho que robusto, né, para a sequência do campeonato. E eu acho que, adicionando ao que você está comentando, usar um pouco daqueles conceitos do Guardiola de controle de bola, que o Felipe também gosta muito, que pelo menos, trabalhar um pouco mais, dar os 16 passos ali para poder chegar no momento de fazer a execução, né? Ou seja, controlar mais o jogo e o Flamengo está se livrando muito rápido da bola, parece que quer resolver, como você disse, eu acho que alguns minutos atrás, quer já resolver o jogo já nos primeiros minutos e não é assim, né? O jogo tem 90 minutos. Sim, sem dúvida. Boa. Legal, cara. Boa conversa. Acho que foi uma boa reflexão tática aqui, usando aqui toda a experiência do nosso amigo Falso 9, que trouxe aqui uma possível causa e faz muito sentido, né? Acho que Sim. só as consequências e a forma de tratar isso, que talvez a gente foi para um viés um pouco diferente, mas não muito. Agora é o seguinte, a gente falou um pouco sobre algumas métricas aqui, algumas estatísticas. Flamengo tem a oportunidade de chutar mais para gol. O Flamengo perdeu um pouco a posse e deveria aumentar. Como é que a gente está em relação a isso comparando com outros clubes? E aí, essa aqui eu tirei do SofaScore, que é o aplicativo de estatísticas que eu utilizo aqui para poder avaliar os números do Flamengo e de outros clubes, né? E aí, quando a gente olha Sim. para finalizações por jogo, né? O Flamengo está em segundo lugar, só atrás do Atlético Mineiro, que tem aí como um viés de finalizar bastante, né? Joga com aqueles 3 atacantes ali na frente, bem agudo o time, então ele finaliza mais, é o que tem a maior média, né? O Flamengo está logo em segundo lugar, ou seja, como a gente comentou, é um bom número comparado com os outros clubes. Você vê, Cruzeiro 14,4, que tem um ataque poderosíssimo, Palmeiras 14,2, Mirassol, que é a revelação, que está com 13,9, né? Então você percebe que os que estão entre os 5 melhores ali estão todos aqui dentro do top 5, do top 6 aqui. E aí o Flamengo Sim. com certeza tem oportunidade de subir esse número aqui, né? É incrível, né, Jean, você analisar sobre a ótica que finalizações significam, quanto mais finalizações você fizer, que a gente converta mais gols, né? São gols marcados. Mas se você olhar na terceira coluna, você vai perceber que o Atlético nem aparece em gols marcados, apesar do maior número de chutes a gols. É impressionante, né? E quando a gente olha aqui, chutes certos por jogo, ó, ele cai para nono lugar, ó. Ou Pois seja, é, além de não tá- fazer, a mira, a pontuaria tá pouca, tá baixa, né? E o Flamengo se destaca nesse cara aqui, ó. E a gente, às vezes, tem a impressão, assistindo o jogo, que não me parece isso, né? sim, Pode ser, e aí a gente não fez essa análise aqui, que esses números aqui estão bem influenciados pelo pelas rodadas até o jogo com Juventude, aí depois teve uma queda que deve ter jogado um pouco para baixo, talvez isso aqui estava um pouco mais alto, mas precisamos conferir. Eu acho que essas duas questões aqui o Flamengo realmente precisa tratar um pouco melhor, né? Chutar mais para sim. gol e mais certo, né? Aumentar o percentual aqui de chutes certos para o gol.
Sim, hoje, Fale. falando em chutes certos para o jogo, pro jogo, se a gente seria legal a gente abrir, né, esse número do Flamengo, ver quantos chutes e quem está convertendo. Aí sim a gente, né, teria um percentual de sucesso por atleta, para entender quem é que precisa melhorar na finalização. Ou quem deveria ser escalado e não está sendo, e por isso também caiu um pouco essa efetividade. É uma boa reflexão para o Sem dúvida, é uma consequência, né? Sem dúvida. nosso próximo assunto, é verdade. Uma boa análise a ser feita aqui. E aí, quando a gente também fala aqui sobre posses de bola, né? Olha aqui o Mengão, primeiro lugar e com uma folga em cima do Vasco, que é um time que do Diniz, que tem esse conceito de realmente ter a posse da bola. Você vê, a gente está com uma posse bem alta, apesar da pequena queda que tivemos aí nos últimos jogos, né? Sim, sim. Então, realmente é, combina tudo que nós estamos comentando ali, né? Que a gente falou anteriormente. O time está acelerando demais, apesar de ter a posse da bola. O time está chutando, mas não está chutando talvez no alvo, poucas finalizações certas e está, consequentemente, como houve essa queda na posse de bola, perdendo a bola, e aí os outros times estão sendo muito efetivos, porque a gente percebe em alguns jogos o Flamengo, quando toma alguns contra-ataques, os times chegam rápido e trazem perigo quando não fazem gol, né? Isso aí. Resumindo essa posse de bola, se você for analisar que os últimos 4 jogos, a gente não vem, nós não tivemos essa boa performance, né? A posse de bola, né? Mesmo assim, se você juntar tudo, a gente consegue aí, né? O campeonato inteiro tá na frente em percentual da posse de bola. Então, bem na frente do Vasco. É isso aí. Acho que aí é voltar a trabalhar bem, trabalhar a bola, agrupar, né? E ficar com a bola e fazer aquele trabalho que a gente já sabe, de paciência com a bola no pé para chegar ao gol. Perfeito.